Senhores deputados, vamos reiniciar esta já longa sessão também para o Dr. Fernando Teles, que também teve de esperar um pouco pela conclusão da anterior audição. Vamos dar início então a esta audição. De acordo com aquilo que está estabelecido em termos de grelha de intervenções, compete ao Partido Comunista começar a colocar as suas questões. O Dr. Fernando Teles, a quem agradeço desde já a sua presença e os esclarecimentos que possa prestar aqui nesta Comissão, não tem nenhuma intervenção inicial preparada, pelo que está de imediato à disposição dos senhores deputados. O Sr. Deputado Honório Novo tem a bondade, pode iniciar as suas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar naturalmente por cumprimentar o Dr. Fernando Teles, agradecer-lhe a disponibilidade que tem em vir conversar connosco sobre este processo e fazer-lhe um conjunto de perguntas. Eu vou fazer perguntas e solicitar resposta imediata. Sr. Houve um primeiro processo de privatização do banco que ocorreu durante o ano 2010. Confirma que o BIC esteve interessado nesse processo, confirma que terá eventualmente adquirido mesmo o caderno de encargos e se nos quer transmitir aqui as razões pelas quais o BIC não chegou a apresentar nenhuma proposta de candidatura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço que tenha feito este comentário à observação do Dr. Fernando Teles, que é perfeitamente ajustado e pertinente. Nem sempre as observações são pertinentes, mas esta sua foi totalmente pertinente. Eu gostava de, em complemento da pergunta que fiz, colocar ao Dr. Fernando Teles a seguinte questão. O que levou o BIC a não apresentar nenhuma proposta foi o preço ou as condições do caderno de encargo? Isto é, as condições adversas. É correto, Sr. Doutor, foi exatamente isso que aconteceu. Eu, no entanto, gostava de perceber se as condições do caderno de encargos, já disse que o preço tem uma condição determinante, mas se as condições do caderno de encargos eram assim tão radicalmente diferentes daquelas que depois foram colocadas em concurso, por venda direta, naturalmente, sem preço, em junho de 2011. Doutor, este concurso por venda direta ocorreu um contacto prévio por parte, do Estado. Quem é que vos contactou e quando se tem essa memória? Houve uma série de contactos, 30 contactos, mas eu estava interessado em precisar a data e precisar a origem. Dr. Fernando Teles. Isso abriu há pouco. Doutor, o senhor tem 60, eu já tenho mais alguns. E naturalmente estamos interessados em saber exatamente, eu agradecer ao Presidente para fazer esse pedido junto do BPN. Doutor, em processos de privatização desta natureza, suponho que conhece isto bem melhor que nós, qualquer um dos que aqui está à volta desta mesa, é normal estas vendas diretas, portanto, por ajuste direto, no fundo, é isso, processo de negociação, ser feita com um único interlocutor na parte final. O doutor antecipou algumas questões, mas eu vou voltar à inicial, se não se importa. Quanto a ser bom ou mau negócio, lá iremos. Mas eu não lhe perguntei se houve ou não mais concorrentes, doutor. Nós sabemos que houve. Houve o BIC mais 3 concorrentes. A questão central que eu lhe coloquei para o senhor analisar, se quiser, é a seguinte, se é normal um processo final de negociação, num processo de privatização deste tipo por venda direta sem preço base, ser feito, este processo de negociação final, ser feito com um concorrente, ou o normal é ser feito com pelo menos 2 concorrentes. Doutor, eu volto a dizer-lhe que havia 4 concorrentes. Foi selecionado, foi um, para a negociação final. A questão que eu lhe coloquei, que o senhor volta a não responder,
é se acha normal que a seleção para a negociação final, em processos de delicadeza e controvérsia desta natureza, seja feita apenas com um concorrente. O senhor não quer responder? Eu passo à frente. Eu também não lhe sei o que é que lhe hei de dizer, sabe? Não sei o que é que lhe hei de dizer, Sr. Doutor. Não sei. A única coisa que eu sei que lhe hei de dizer é que havia 4 concorrentes e para a negociação final foi escolhido apenas um, Sr. Doutor. E como o senhor não quer comentar processos análogos existentes deste tipo a nível global, eu passo à pergunta seguinte. Naturalmente que o registro da ausência da resposta significa qualquer coisa, como bem entenderá. A pergunta seguinte é esta. Olha, estou a ver os meus colegas do PSD profundamente preocupantes. Sr. Deputado Honório Novo, faz favor de continuar. Eu queria saber agora o seguinte, Sr. Doutor. Há no acordo quadro estabelecido com o BIC duas linhas de crédito, uma com a Caixa, outra garantidas pelo Estado, relativas à emissão de papel comercial. O BIC já fez alguma utilização destas duas linhas de crédito? Qual é a data limite para as poder executar, digamos assim, concretizar? Doutor, relativamente ao conjunto de propostas feitas pelo BIC no âmbito da área fiscal, quais foram aquelas que foram prescindidas, eliminadas e mantidas? Eu não queria especificar para não entrar em detalhes de natureza fiscal, julgo não é muito adequado, mas de qualquer maneira, uma vez que lançou o repto, eu lanço duas propostas, uma no reporte de prejuízos, outra no prolongamento das isenções fiscais na sucursal da Zona Franca da Madeira. E na outra, Sr. Doutor? Portanto, as condições de partida eram 750 trabalhadores, como recordou, que podiam ir até 900 postos de trabalho. Este excedente... Não, Sr. Doutor. E o resultado confirma-se a possibilidade de redução de 60 agências durante este ano. Esta era uma primeira parte da mesma pergunta. E o que é que isto significa em termos, ou que pode significar, em termos de diminuição do emprego nessas agências que eventualmente possam vir a ser encerradas? Doutor, eu não... Foi negociado com o mínimo. Exatamente, com o mínimo. Eu não tenho dúvidas disso. A única dúvida que eu tenho é esta. Vocês, neste momento, têm cerca de 1.100 trabalhadores. Eu até, pelas minhas contas, devia ser um número ligeiramente superior, mas enfim. O problema não é esse. O problema é que esses trabalhadores, muitos deles estão afetos a agências. E, à partida, na negociação do acordo quadro, tudo o que seja acima deste número de trabalhadores, o tratamento social desses trabalhadores corre por conta do Estado. O problema vem depois. Há uma condição em que os senhores podem optar pela redução do número de agências. Portanto, já há uma fase posterior à assinatura do acordo, quadro, de contrato. Isto pode significar, com a redução de 60 agências até 60 agências, em 220, é uma redução de cerca de 30%. A questão que eu coloco é se uma decisão deste tipo, naturalmente tem consequências ao nível do emprego. E essas consequências ao nível do emprego, nessa fase, corre a encargos de quem? Do Estado ou não? Dr. Fernando Teles. Sr. Deputado, eu acho que o senhor não precisa de resposta, porque isto está escrito no acordo quadro. Não está lá escrito como é que vai ser, o que é que vai ser, não há dúvida nenhuma. O senhor confirma...
Usável comentar esta afirmação dizendo muito simplesmente que as afirmações do Dr. Fernando Teles podem ser proferidas quando e onde ele quiser. Agora, não podem nunca ser proferidas em tom em que pode condicionar aquilo que é a liberdade de afirmação e de expressão e de posicionamento em Portugal. Se o senhor está habituado a fazer isso noutros sítios, condicionar através de afirmações do género que aquelas que acaba de produzir, faça favor de continuar a produzir. Aqui nesta casa não vai seguramente condicionar ninguém. E, felizmente, tenho ideia que também não condicionará em Portugal, não só nesta casa, como no país em geral. Onde o senhor pode condicionar ou não, fica ao seu critério continuar a fazê-lo. Aqui em Portugal não condiciona e aqui nesta casa não condicionará seguramente ninguém com o tipo de afirmações que fez. Mas voltando ao tema, o Sr. aqui logo no início desta inquirição, afirmou que em novembro de 2011 terá, enfim, desistido ou tentado desistir. Eu queria lhe fazer várias perguntas sobre isto. Primeiro porque, naturalmente, chegou à conclusão que o negócio não era tão agradável quanto parecia. Eu queria que me explicasse um conjunto de perguntas que eu vou explanar. Primeiro, se houvesse uma desistência da vossa parte naquela altura, em novembro de 2011, havia ou não havia, desconheço totalmente, lugar a uma possível indemnização ou era passível de serem citados em tribunal para efeitos indemnizatórios, naturalmente, pelo Estado português. Segundo, o que é que motivou esta desistência em concreto? Que razões? Que alterações é que foram suscitadas relativamente a julho de 2011 que determinou essa mudança? E, naturalmente, o senhor afirmou isto publicamente em diversos momentos, em diversas situações, designadamente no início, enfim, em vários momentos, não interessa precisar quando. O que é que o fez voltar à mesa das negociações? Foi uma sensibilização por parte do governo angolano? Foi ou não uma sensibilização por parte do governo português? Foi, designadamente por parte do ministro Vítor Gaspar e do primeiro-ministro do Passos Coelho, e se sim ou não se reuniu, sem a presença da Secretária de Estado, com o primeiro-ministro para tratar de limar as arestas que, entretanto, tinham ocorrido. Que razões em concreto é que determinou essa posição? Quais eram as questões em concreto, para nós percebermos? O doutor, portanto, confirma a existência de uma reunião com o Primeiro-Ministro e com o Ministro das Finanças para tratar deste assunto. E não sei se quer confirmar ou não também uma sensibilização do próprio governo angolano. Dr. Fernando Teles. Eu não tenho que lhe responder a isso. E o senhor sabe que eu não tenho que lhe responder a isso. Deputado Honório. Como é uma afirmação sua publicamente, eu só queria confirmar a veracidade dessa afirmação pública. Dr. Fernando Teles. Se eu já lhe disse que não quero responder a isso, não vou responder a isso. Deputado Honório. Não quero confirmar, portanto, se proferiu ou não essa afirmação pública. Doutor, deixe-me só fazer-lhe duas perguntas finais para registrar. A primeira é a seguinte. O Dr. Fernando Teles e o Dr. Jaime Pereira, suponho que foi o Dr. Jaime Pereira, se não foi, peço desculpa, terão afirmado em vários momentos, mas já no momento posterior ao estabelecimento do acordo quadro ou antes ou depois da assinatura do próprio contrato, já não tenho isto bem presente, que estariam interessados na aquisição de outros ativos do BPN. Eu cito a título de exemplo o BPN Brasil, cito a título de exemplo o BPN IFI. Eu queria confirmar se isto é verdade e se isto é ou não possível de compatibilizar com os termos do contrato. Eu tenho a ideia que não, confirmarão ou não se é ou não é possível. Esta é a primeira questão.
A segunda questão que eu queria perguntar, para finalizar, Sr. Presidente, e também queria, naturalmente, agradecer ao Sr. Presidente esta tolerância, era o que tem a ver com os valores dos rácios de solvabilidade do banco que compraram. O rácio de solvabilidade é de 16,2%, o que é substancialmente acima dos valores exigidos em Portugal a qualquer instituição bancária, que anda, enfim, agora no final deste ano por 10%, de acordo com as imposições europeias. E eu queria, o que naturalmente pressupôs um esforço de recapitalização do Estado bastante acima, para assegurar este rácio de solvabilidade. Eu queria fazer-vos esta pergunta: se consideram que este rácio é um rácio normal, se o facto de estar garantido isto corresponde ou não corresponde a uma situação privilegiada relativamente àquilo que compraram, isto é, o banco. Porque não é normal um banco, uma instituição comprada, ter um rácio desta natureza, um rácio de solvabilidade desta natureza. Muito obrigado. Muito obrigado. Se o negócio for bom, que está disposto a pagar Aquilo que eu me... O que eu vou dizer não é propriamente um questionário de segunda ronda. Não é, mesmo de todo, nem formalmente um questionário de segunda ronda. Já vai perceber porquê. Naturalmente que o debate da primeira ronda e as sucessivas perguntas dos meus colegas, quer as respostas dadas às perguntas que coloquei, quer as respostas dadas ou não às perguntas colocadas para alguns outros colegas, suscitariam, de uma forma normal e lógica, que nesta segunda ronda eu voltasse a colocar algumas dúvidas. Por exemplo, se haveria ou não lugar e possibilidade do Estado indemnizar ou suscitar judicialmente um pedido de indemnização por rompimento do contrato ou de um acordo. Por exemplo, gostava de ter abordado exatamente qual era a elencagem das razões concretas que levaram a um abandono, uma tentativa de abandono, um anúncio de abandono em novembro de 2011, e só consegui elencar duas. Uma delas, as taxas das linhas de crédito, e outra, os problemas relacionados com os fundos de pensões. A primeira resolvida a favor do Estado, a segunda a favor dos interesses do BIC, mas seguramente seriam mais, porque eu não acredito que sejam apenas estas as razões que levaram ao pré-anunciada ruptura das negociações. Gostaria, por exemplo, de perceber exatamente melhor qual era o texto completo deste, enfim, anunciado comunicado já escrito e prestes a divulgar publicamente, que o Sr. Fernando Teles tem referido e do qual leu já o número 5. Gostaria, enfim, de saber bastantes outras coisas, mas eu considero duas coisas. A primeira é que, pelo menos perante alguns deputados que o questionaram, nos quais me incluo, mas nos quais não sou o único representante, eu digo concretamente o deputado João Semedo e o deputado Pedro Delgado, aquilo que é um princípio normal de dever de informação diligente e completa, dever de colaboração diligente e completa, e um dever de colaboração e de, enfim, de esclarecimento completo e enfim, diligente por parte das pessoas que são convidadas a depor em comissões de inquérito, não foi respeitada nem perfeitamente assegurada pelo Dr. Fernando Teles. Isto sabendo nós que esta audição decorreu num contexto anormal e excepcional.
que passo a elencar. Isto é, o Dr. Fernando Teles, que foi convidado a prestar depoimento nesta comissão de inquérito, fez-se acompanhar do Dr. Jaime Pereira, o que não vem mal nenhum ao mundo, mas a verdade é que, excepcionalmente, e isso acontece sempre, mesmo quando os depoentes se fazem acompanhar por algumas razões por advogados, nunca é terceira pessoa a responder à comissão em vez da pessoa que foi convidada a depor. E, portanto, sem, enfim, ter causado nenhuma relutância, nem nenhuma espécie, nem nenhuma indignação, nem nenhuma chamada de atenção, nunca o faria eu próprio. A verdade é que o Dr. Jaime Pereira respondeu, em vez do Dr. Fernando Teles, a muitas das questões aqui colocadas. É um procedimento excepcional e anormal nas comissões de inquérito, ao qual não me teria oposto, nem me causaria indignação, não fosse a forma pouco diligente como, repito, o Dr. Fernando Teles respondeu ou retorquiu a alguns dos deputados desta comissão, manifestamente através de um comportamento pouco cordato e pouco adequado a quem vem depor em comissões de inquérito. Por isso, Sr. Presidente, e não obstante existir, como elenquei exemplificadamente, algumas questões sobre as quais gostaria de ser esclarecido, optei e opto por não fazer nenhuma pergunta na segunda ronda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.